Olá, sejam bem-vindos à terceira parte do regime do maior acompanhado que está a ser analisado pelo Dr. Fernando Vieira aqui no nosso podcast do Conselho Regional de Lisboa Pode Esclarecer e, como disse no segundo episódio, vamos aqui falar da parte prática do regime. No fundo, a primeira questão que se coloca aqui, Dr. Fernando, é como é que o processo começa e o que é que o juiz, no fundo, vai analisar quando o processo chega à sua mesa. Ok. O processo pode começar de três maneiras, ou por três iniciativas, digamos. O processo pode começar pelo próprio, desde logo, se assim entender, pode procurar um advogado para iniciar o próprio processo. Pode começar pelos os parentes sucessíveis, os familiares diretos, procurando um advogado e iniciando o processo, ou os próprios familiares, procurando o Ministério Público e o Ministério Público iniciar o processo. Portanto, seja o Ministério Público, seja os familiares, seja o próprio, digamos que são os familiares diretos, parentes sucessíveis, são, digamos, os três vias de começo. A partir do momento que o processo começa, é feito um requerimento inicial, o termo antigo era uma petição inicial que se chamava, agora é um requerimento inicial. Esse requerimento inicial, e nomeadamente sendo os familiares devem dar todas as indicações, nomeadamente devem dizer, e isso tem que aparecer, porque é que se torna necessário efetivamente proceder à ação, tem que falar em factos concretos que permitam refletir efetivamente essa necessidade. E juntando, se houver documentos clínicos, enfim, Mas devem podemos ser juntos. começar o processo sem documentos clínicos, doutor? Hum, Eu estou a perguntar porquê? Porque se for o próprio, em princípio, tê-los-á. sim. Agora, se for um terceiro, se calhar não tem ainda. Claro. E daí ser necessário, sendo um terceiro, a lei diz que tem que ser obtido o consentimento, ou então tem que haver uma supressão de consentimento por parte do juiz, quando o processo se inicia. Se for o Ministério Público, também não se torna necessária essa supressão de consentimento. E, portanto, se for possível, o ideal é conversar-se com a própria pessoa, obter o consentimento solicitar, eventualmente, documentos médicos que indiciem, nomeadamente, essa necessidade. É evidente que isto levanta o problema do sigilo profissional. Obviamente não acredito que os médicos vão dar grandes indicações se não haja o consentimento, obviamente, do próprio, portanto não o farão em princípio, mas de uma maneira geral não se tem levantado essa problemática. As pessoas vão com os familiares ao médico e a própria pessoa diz que percebe os conhecimentos e pede eventualmente esses documentos. E, portanto, esses documentos serão juntos o que houver. É evidente, se é absolutamente necessário, eu diria que para as coisas avançarem como deve de ser, é muito importante que estejam presentes. Agora, não é claro que seja absolutamente e totalmente necessário, Indispensável. até porque pode haver apenas alguma alteração do comportamento que não seja propriamente uma situação médica estritamente. Portanto, eu direi que se não houver documentos médicos, se calhar dificilmente irá proceder, mas não quer dizer que seja obrigatório juntá-los. Deverão ser juntos e, obviamente, com o consentimento da própria pessoa e sendo a própria pessoa a pedi-los. O processo, depois dessa petição inicial, esse requerimento inicial vai ao juiz, o juiz verifica se processualmente tem todos os elementos, é feita uma citação da própria pessoa, tal como aí os procedimentos são muito semelhantes ao anterior regime, e depois, obviamente, depois há lugar, o aspecto mais importante será a tal audição pessoal e direta, onde estarão presentes todas as pessoas, inclusivamente a lei diz que poderá ser feita aí, ser chamado os peritos médicos para estarem em audiência. Na prática, isso torna-se muito difícil de compatibilizar e, portanto, alguns tribunais estão a fazer a audição pessoal e direta e depois o exame pericial, alguns tribunais estão a optar por mandar fazer o exame pericial e depois, oportunamente, decidem a audição pessoal e direta com o perito ou sem o perito, consoante surjam dúvidas ou não surjam dúvidas. O que a lei diz é que é feita a audição pessoal e direta, onde poderá estar o perito, se o tribunal assim entender, fazendo-se o exame esse que não é agora obrigatório, mas que os tribunais continuam efetivamente a pedir até para suporte, naturalmente, da decisão.
Porque se a situação for clara, o Tribunal poderá naturalmente decidir sem exame médico ou apenas estando lá o perito médico questionando em relação à situação. Na sequência disso, depois é ouvida a própria pessoa, naturalmente pelo Tribunal. O Tribunal ouve quem entende, os familiares, as instituições, o perito, e depois, obviamente, depois tomará a decisão. E essa decisão é definitiva? Hum, eu diria que isto é um pouco como o amor. Quando existe o amor é definitivo. Quando existe, portanto, tendencialmente, obviamente, há uma decisão definitiva, mas que poderá sempre ser alterada. Ou seja, a todo o tempo, obviamente, a situação ficará em aberto. Aliás, ela é sempre revista de 5 em 5 anos e, portanto, obviamente, qualquer coisa que se puser, enfim. Agora não haverá obrigatoriamente o Conselho de Família, poderá existir ou não. A ideia de deixar de existir é que às vezes não havendo pessoas para constituir o Conselho de Família, a pessoa ainda ficava mais desprotegida porque não se poderia avançar com a ação e, portanto, qualquer situação que se ponha, obviamente o Tribunal decide. Estamos naturalmente perante um processo urgente, apesar de às vezes sabermos, por causa da morosidade da justiça, essa urgência é sempre relativa. Nós estamos perante uma situação em que eu passaria a questionar aqui, essencialmente, os documentos já falámos, já referimos o que é que, em princípio, poderá ser ou não entregue. Temos também aqui algum tipo de publicidade à medida ou não? A lei diz que a publicidade, obviamente, a que for sugerida, verá no requerimento inicial e deve ser o menos invasiva possível. E depois, obviamente, o Tribunal decide a publicidade que é considerada adequada, sendo que, à partida no próprio requerimento inicial, vai referido o que é que se propõe e depois, naturalmente, o juiz decide também. Portanto, é um dos aspectos que se mantém à semelhança que havia no anterior regime, sendo agora, obviamente, adequado. Deixe-me só dizer que há uma coisa que eu confesso que aqui estou um bocadinho contracorrente. Eu não sei se... Eu acho que o ótimo é inimigo do bom. O facto dos processos terem passado a urgentes, eu compreendo, e naturalmente só poderia ser assim, mas às vezes quando é dada pressa a mais a este tipo de processos, eu tenho francos receios que as coisas, para se fazerem todas tão rápidas, que possa não haver a devida ponderação e possam ser feitos de... Eu confesso que me assusto quando existem exames periciais que são feitos muito rapidamente, quando são audições pessoais e diretas que são feitas muito rapidamente, e isto porque estão em causa direitos fundamentais da própria pessoa. Eu chego a brincar e a falar, por exemplo, no Stephen Hawking, se a maior inteligência do século XX se aparecesse e se pusessem um processo de acompanhamento, e se tivessem apenas 5 minutos com o senhor sem o computador, muito rapidamente olhavam para aquela cara e diziam, ok, isto é um atraso mental, e estávamos perante uma das pessoas mais inteligentes do século XX. E, portanto, eu acho que é bom fundo, que seja urgente, mas urgente que é B. No fundo, deveria ser essencialmente e sempre um processo à medida que atendesse às circunstâncias de cada uma das pessoas. Claro, claro. Eu percebo que tenha que ser urgente, mas as pressas muitas vezes dão em vagar. Isto tem tudo na vida. E nestas circunstâncias acho que estão em jogo aspectos de uma responsabilidade social. Eu confesso que uma vez respondi ao tribunal quando me pediram, já que está aqui, vamos ver já várias situações. E eu respondi que a responsabilidade social que sentia que sobre mim impendia, me impedia de fazer de uma forma lenta, de uma forma mais rápida estas observações. Eu já brinquei também, em algumas conferências chego a dizer que eu acho que qualquer dia vou meter um processo de acompanhamento maior para mim, para fazer processos de acompanhamento maior. Os meus colegas veem-nos muito rapidamente, eu demoro horas, portanto devo precisar de um acompanhante especificamente para este ato. Doutor, na prática, e agora falando do dia a dia do acompanhado, temos negócios da vida corrente, temos direitos pessoais. Como é que isto se processa na realidade?
Ou deve processar, pelo menos? Eu acho que como deve, eu vou ficar como se deve processar, porque tenho algum receio que, à conta de ser tudo tão rápido, eu acho que às vezes quer-se tanta eficiência, tanta eficiência, tanta eficiência que se perde a eficácia. Hum, eh, Em bom rigor, os direitos pessoais não deveriam ser tirados, ou então deveriam ser absolutamente, a retirada deveriam ser absolutamente excepcional. O mesmo em relação aos negócios de vida corrente. Eu acho que alguém que esteja a demenciar, que consiga manejar dinheiro de bolso, o facto de poder continuar a manejar um dinheiro de bolso para fazer uma pequena, nem que seja para um café, um sumo, um bolo, poder fazer isso, poderá preservar as suas capacidades cognitivas. Deixar de fazer isso totalmente poderá prejudicar. Portanto, eu diria que os negócios de vida corrente, limitados por um valor relativamente tranquilo, pensado para aquela pessoa no seu habitual, eu penso que será sempre preferível, até para dar a própria dignidade à pessoa. Quer dizer, uma pessoa que começa a sentir que está a perder capacidades, de repente ver-se retirada, despojada de todos os seus direitos, isto poderá ser, até pode agravar propriamente o seu próprio estado. Portanto, eu diria que, na prática, é sempre bom, o mais possível, deixar esses direitos. Nós estamos a falar de negócios de grande monta, naturalmente, de pessoas que são possuidoras de extraordinário património, de ações, de empresas, de contas bancárias, enfim. Não estamos a falar em valores astronómicos para aquela pessoa. E o que é astronómico... No fundo, até, se me permite, o que eu depreendo do que disse, e bem, é que tudo o que permita manter a capacidade da pessoa e prolongar essa capacidade no máximo que seja possível, deve ser feito. Claro, Ou seja, claro. não se deve de repente dizer, como falou do Zé Carlos logo no início, no primeiro episódio, olha, fica para aí para o canto e não chateias. Claro, Porque é no claro, fundo isso. claro. Justamente até para preservar as capacidades. Agora, o que é dinheiro de bolso para uma pessoa não é dinheiro de bolso para outra pessoa. Digamos, se eu fosse um multimilionário, eu se calhar, até porque todos vamos envelhecer, como disse, eu começava por comprar desde já, se calhar, uma residencial de idosos, e guardava já um quartinho para mim. Isto, se fosse eu, quer dizer, agora é evidente, o que é dinheiro de bolso para uma pessoa não é dinheiro de bolso para outra pessoa. Portanto, nós devemos precaver neste sentido, e em relação ao dinheiro de bolso, é saber qual é o dinheiro de bolso daquela pessoa. Acredito que o dinheiro de bolso do nosso herói futebolístico, do Cristiano Ronaldo, seguramente não é o meu dinheiro de bolso, e não será também o dinheiro de bolso de alguém com alguma profissão que tenha menos aportes económicos. E, portanto, é evidente que se terá que atender àquela pessoa. E diga-me o seguinte, doutor, e agora mesmo para terminarmos o nosso podcast, as 3 partes que tivemos aqui o gosto de falar sobre o regime, a minha questão aqui final é, já falou um pouco em relação às perícias, mas a primeira questão é, qual era a importância, quando entrou em vigor este regime, que o doutor achava que teria? Ou seja, na prática, o que é que achava que, lendo a lei, poderia ter acontecido? E depois, diferentemente, o que aconteceu? Sim, eu confesso que fiquei entusiasmado quando saiu a lei, porque o slogan do proteger sem incapacitar, o slogan que se dizia de fazer um fato à medida, pensei efetivamente que houvesse todo o cuidado de retirar o menos possível. Na prática, eu confesso que tenho visto muitos processos em que o que é pedido é, seja pelos senhores advogados através dos familiares, seja muitas vezes do Ministério Público, seja nas próprias questões que às vezes o Tribunal pede, é quase como se fosse uma representação geral, porque de facto é mais simples, e uma retirada de direitos pessoais, todos e mais alguns. E confesso que isto que havia na interdição, a pessoa era equiparada ao menor, não fazia nada,
pensei que esta lei, efetivamente, a ideia era resolver isso. No fundo, eu tenho visto demasiados pedidos de representação geral, demasiados pedidos de retirada de direitos pessoais, embora eu pense que é o que a nossa sociedade está habituada. Mas porquê? Confesso Porquê que é não que sei. acha que não houve... Eu recordo-me de uma vez, só para situar, nas conferências que o Conselho Regional de Lisboa teve a oportunidade de fazer sobre o regime, eu encontrei uma procuradora do Ministério Público que me dizia: ok, isto é muito bonito, mudámos a lei, mas para mim vai ser tudo igual, vou continuar a fazer como de antes. Eu penso que no fundo, infelizmente a nossa tendência, sobretudo se tivermos em conta esta celeridade, a sociedade atual é uma sociedade de produção, os peritos têm que apresentar números das perícias que fazem, acredito eu que o Ministério Público terá que apresentar número de ações iniciadas, os senhores juízes têm o número de julgamentos, o número de ações terminadas, e portanto com esta é muito mais fácil, mesmo vou dizer ao contrário, é muito mais difícil fazer um fato à medida. Eu ouvi uma vez uma senhora juiz e confesso que fiquei a refletir naquilo e achei de um extraordinário bom senso de dizer também qualquer coisa como isto. Pois isto é muito bom fazer o fato à medida. Agora, não nos pedem o fato à medida, pedem-nos alta costura. E realmente fazer alta costura é difícil. É difícil nós percebermos exatamente até onde é que vamos tirar e o que é que vamos tirar dos direitos daquela pessoa. E é muito mais fácil, basicamente, é muito mais fácil solicitar desde o início e, no fundo, para todos. Aliás, quando é iniciado um advogado, através dos familiares, bom, vamos pedir representação geral. Se não for, depois logo se vê. Se me permite, isso leva-nos ao princípio da nossa conversa, ou seja, enquanto nós temos situações de discriminação, por exemplo, género, racial, que têm uma premência mediática e uma atenção muito grandes, e felizmente são temas que preocupam a sociedade e se revela essa preocupação, no caso da velhice, no caso do acompanhamento, não se verifica a mesma preocupação e há uma situação clara de discriminação. E nós, culturalmente, estamos muito habituados de alguém faz por. E, no fundo, todos querem, os familiares querem porque é mais fácil, o próprio também quer porque assim também não se aborrece. Ter direitos, obviamente, também se tem responsabilidades e é bem mais complicado. E eu já nem quero que me aborreçam com isso, já não tenho idade para isso, nós ouvimos dizer. Para iniciar as ações é mais fácil para os senhores advogados, é mais fácil para o Ministério Público, para o legislador é mais fácil pôr as coisas em termos também logo desde o início. No fundo, para todos, para os peritos é muito mais fácil também fazer exames periciais no sentido de se a pessoa está totalmente incapaz, o ideal é uma pessoa em coma, enfim, uma pessoa em coma afásica, basicamente torna-se mais fácil fundamentar a sua incapacidade. E para os tribunais também, para os requerentes também, enfim. É muito mais, e sobretudo com a pressão que há para fazer mais e mais, e os processos são urgentes e têm que sair, e têm que seguir, e as polícias têm que ser feitas, e mais pedidos e mais insistências, e de facto toda a gente quer que as coisas sejam rápidas. É que no fundo, o que acabou de dizer merece-me um comentário. O comentário é: parece que as pessoas ignoram que vão envelhecer, se tudo correr bem, e tratam os atuais idosos que necessitam de acompanhamento como se fossem entidades estranhas onde eles nunca chegarão à idade e precisarão daquilo, porque eu acho que se as pessoas pensassem mais no que lhes poderá acontecer naquela altura, é diferente. Também é muito aborrecido para nós pensarmos que vamos envelhecer Pois, nós também é próprios verdade, e, também é portanto, verdade. é melhor deixarmos essas preocupações para outro dia, quer dizer, e, Pois, portanto... isto é mais um comentário, é verdade. Sim. Mas a questão que se levanta para mim é: como é que nós podemos conciliar a teoria que está na lei com a prática judiciária? O que é que nós podemos fazer, os advogados e os juízes? E o Ministério Público, naturalmente. Sim, eu acho que todos e os próprios médicos, onde fazem exames periciais, eu acho é que temos que fazer as coisas com um bocado mais cuidado. Eu não me atrevo aqui a dizer, senão ainda vão dizer que eu estou a fazer a apologia da lentidão, mas de facto eu acho que devíamos andar todos um bocadinho mais devagar para andarmos um bocadinho mais depressa, quase com o slogan da estrada. Eu acho que devíamos
ponderar as coisas, acho que devemos fazer as coisas urgentes. Por isso que eu disse, o facto da lei ser urgente, obviamente que é bom, eu percebo, não podia deixar de ser, mas eu confesso que, quase como andar na estrada, deixa-me cair devagar que eu tenho pressa. Porque, de facto, há muitas coisas... Como é que se consegue sensibilizar, na sua opinião? eu acho Isto é uma questão de sensibilização. Eu acho que é questão de sensibilização e é questão de cultura, Formação. dos nossos aspectos culturais. Nós não estamos ainda tão preparados para isto. Não sei se bem se mal, mas de facto a nossa cultura ainda é uma cultura muito de cuidar e é eu resolvo por ti e é isso que é bom, eu vou fazer o que é bom para ti. E de facto, nos dias de hoje não é, digamos, esta a filosofia de base académica que prevalece da Convenção de Nova Iorque. Mas nós cá em Portugal, aliás, os pais tomam conta dos filhos e depois os filhos tomam conta dos pais. Sempre foi assim e, portanto, É curioso porque... de boas intenções é que está o inferno cheio. mas, É de facto, curioso porque uma das coisas que eu li ultimamente foi alguém que os pais necessitaram de cuidados e ele dizia: a minha obrigação, uma vez que eles cuidaram de mim quando eu nasci, é no final da vida deles, até parar a vida. Ele disse: eu parei a minha carreira para os acompanhar no final da vida porque é a minha obrigação. E é essa a nossa cultura que ainda prevalece. E bem, digo eu. O problema é quando essas coisas falham. E é por isso que a legislação está para salvaguardar quando as coisas falham. Mas nós culturalmente ainda estamos muito assim. Se calhar bem. De facto, vemos muito mais cuidado, por exemplo, nas aldeias, nas pequenas vilas, do que se calhar nas grandes cidades. E, portanto, obviamente, temos que nos adaptar, temos que pensar um pouco nisso. O que é que nós podemos fazer? Enfim, ponderarmos aquilo que fazemos. Digamos que sensibilizar, como estamos aqui a fazer, lembrar-me todos os dias, qualquer dia nós chegaremos Se tudo onde correr está. bem, é que correndo bem chegamos lá. O que é bom prognóstico, correndo bem. Se não chegarmos é mau sinal. Claro. Numa altura, como eu já o ouvi dizer, numa altura em que a esperança média de vida era mais baixa, não chegávamos sequer a ter demências. Claro. Portanto, essa é a questão. Claro. E naturalmente estamos aqui na Casa dos Advogados e a última questão tem que ser dirigida ao que é que os advogados fazem, qual o papel dos advogados neste regime e o que é que deveriam fazer. Eu penso que o papel dos advogados neste regime é extremamente importante, sobretudo quando os familiares vão no sentido de pedir para iniciar ações e vão muito, eu quero decidir tudo sobre aquela pessoa. Portanto, eu acho que os advogados têm um papel importantíssimo na sensibilização dos requerentes para a invasão que às vezes é o pedido de representações gerais. Portanto, eu acho que os advogados têm um poder sobre os clientes e um dever de instruir, de explicar, de todas estas considerações. E que o regime do acompanhamento maior é subsidiário e, sobretudo, limita-se ao necessário. Não vamos retirar direitos a uma pessoa que ainda está capaz de exercê-los, vamos ajustar, fazer o tal fato à medida. E eu penso que aqui os advogados têm um papel muito importante em relação aos clientes que os procuram para requererem as ações. No fundo é explicar, e eu penso que as pessoas, quando procuram um advogado, estão aptas e prontas a ouvi-lo. É claro que existe sempre, se não coincidir e se não quiserem, procuram outro e vão que faça exatamente aquilo que querem. Mas, de certa maneira, eu acho que eticamente e legalmente é importante esclarecer, sensibilizar as pessoas para o invasivo que pode ser fazer as coisas em vez das outras pessoas e não ajudá-las a decidir. E acho que este é um aspecto... No fundo, o que acabou de dizer é que é exigido aos advogados um maior esforço na análise da situação, maior sensibilidade, porque estamos a falar de questões muito pessoais do acompanhado, e que sejam formados no regime de forma a poder utilizar as faculdades que o regime tem e, de preferência, até recorrendo a algum aconselhamento médico quando se revela necessário.
Claro. No fundo, é os construtos filosóficos que estão na base da lei, que mudaram e se calhar nós não estamos ainda preparados nesse sentido. E é importante aí que os advogados sensibilizem os seus clientes para esta realidade. Muito obrigado, Dr. Fernando Vieira, pelos esclarecimentos Eu e é que agradeço. pela excelente, no fundo, conversa que acabámos por ter aqui, dividida em 3 episódios que estarão disponíveis nas nossas plataformas, como o YouTube, Spotify e outras. Espero que tenha sido do vosso agrado e espero por vós em próximos episódios do nosso podcast Pode Esclarecer. Até à próxima.